E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nessa edição do Connect, nós vamos falar sobre acesso a crédito para inovação com os nossos especialistas da FINEP, que já estão aqui. Boa tarde a todos, eu sou o Elton, sou consultor do Sebrae na área de inovação. E será que esse é o momento que as empresas podem aproveitar para inovar, né, acessar crédito para alavancar a inovação nas suas empresas? O que nós vemos é que o crédito para inovação, ele existe, né, e ele pode ser utilizado como práticas de competitividade, né, para lançar novos produtos, melhoria de processos, e é isso que nós vamos conversar um pouco aqui, sobre quais são as oportunidades por trás dessas linhas de financiamento para a inovação. E nós estamos aqui com o João Florencio, que é gerente de projetos da FINEP, Departamento Regional Sul. Boa tarde, João. E também com o Bruno que é analista da FINEP na Regional Sul. Vou pedir para eles darem um alô para todos nós aqui que estamos conectados. Tudo bem, pessoal? Como estão? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ótimo, excelente, muito bem. Bom, então eu queria pedir que vocês que estão aqui nos acompanhando pelo YouTube do Sebrae, né, possam interagir, mandem as perguntas no chat, não deixe de se inscrever no canal do Sebrae, deixe seu link, seus comentários. Uma dica muito bacana para que vocês acessem a comunidade do Sebrae. Lá existem conteúdos muito interessantes, inclusive ligados a essa área de acesso a recursos para inovação. Nós temos uma comunidade específica de ambientes de inovação. Então, nós vamos deixar todos os links aqui para que vocês possam acessar e entrar em contato com o Sebrae. Maravilha? Bacana, show de bola. Então, eu queria começar aqui conversando um pouco com o João, com o Bruno, enfim, para que vocês possam explicar um pouco para quem está nos acompanhando o que é a FINEP, né? O que é essa instituição que trabalha com crédito para inovação? E como é que vocês podem apresentar a FINEP aqui para quem está nos acompanhando? Bom, a FINEP é a financiadora de estudos e projetos. Ela foi criada em 1967, já temos 53 anos, vamos fazer esse ano. E é uma instituição que ela foi criada pelo governo federal, ela é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e ela é o braço econômico, digamos assim, do Ministério da Ciência e Tecnologia, por onde a maioria dos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia ou do governo federal são repassados para iniciativas de inovação, de pesquisa e de desenvolvimento. Então, nós temos ações tanto diretas para empresas quanto para instituições de ensino. Ela é muito conhecida no meio acadêmico há muito tempo, a FINEP ela é reconhecida no meio acadêmico, e ela é reconhecida, mas pouco conhecida no meio empresarial, que é o que a gente tenta fazer, se bem que desde a sua criação ela opera nessas duas partes, tanto para fomento à pesquisa, para instituições científicas e tecnológicas, tá? Quanto para empresas no empréstimo reembolsável para desenvolvimento, tá? Mais para pesquisa, é mais para as academias e mais na parte de desenvolvimento para as empresas. Legal, João. Eu queria que o Bruno contribuísse aqui conosco, falando um pouquinho sobre quais são as linhas de financiamento da FINEP, né? Esse momento que as empresas estão passando agora, será que é a oportunidade delas inovarem? Quais são as linhas que estão disponíveis para as empresas acessarem através da FINEP? Legal. Bom, Wellington, boa tarde, pessoal, novamente. A FINEP tem uma gama de recursos, de formas diferentes de apoio, tanto desde a universidade, né, até institutos de pesquisa e realmente aí apoiando as empresas, que é onde o processo de inovação ocorre de fato, né? Isso a gente faz de uma forma com recursos não reembolsáveis, que podem ser tanto voltados para universidades quanto para empresas. Quando é para empresas, a gente chama de subvenção econômica. O financiamento, né, que é o crédito mesmo, que a gente faz tanto diretamente quanto indiretamente, né, via agentes financeiros que são parceiros nossos, né? Então, quando a gente fala do Paraná, a gente tem como parceiros aí a Fomento Paraná e o BRDE, né? O BRDE até é o nosso maior parceiro de financiamento, e as ações de investimento, né? Hoje o nosso carro-chave é o financiamento, mas quando a gente fala de investimento, nós temos também uma atuação bem grande, tem mais de 600 empresas, mais de 600 milhões que a gente já aportou em empresas inovadoras, né? E aí talvez a gente possa detalhar um pouquinho, Wellington, as linhas que a gente tem para o combate ao Covid inicialmente, né?
e aí falando talvez das outras linhas que são para inovação mesmo, né? Assim, para inovação do dia a dia das empresas, né? Aí eu vou vou dividindo aí com o João para a gente ir detalhando, né? Talvez eu vou comentar um pouco as linhas do Covid. A FINEP, nessa situação de pandemia, né, a gente entende que é, assim, cada vez mais... É tão importante quanto nos outros momentos inovarem, né, mas a gente está num momento diferente. Então, a gente lançou uma série de ações para combate aos efeitos de saúde, né, do Covid. Então, realmente buscar ter uma vacina, o teste, fazer testes rápidos, etc. Para isso, a gente lançou chamadas públicas. Tem uma que a gente teve o resultado essa semana, né, 13 empresas para receber 5 milhões de subvenção. E nós lançamos três linhas de crédito que são bem importantes aí, voltadas ao Covid. Uma é para reconversão industrial, que ela serve para transformar fábricas que não atuam especificamente com saúde, né, mas que estão fazendo itens necessários para o combate ao Covid. Essa linha a gente empresta diretamente, tá? Então é uma operação direta com a FINEP. Qualquer empresa que esteja interessada pode conversar conosco, né? Até falar com a gente aqui na Regional Sul mesmo, para a gente orientar e ver como atendê-lo da melhor maneira, né? E a gente empresta com prazo de até 6 anos, tá? E até 2 anos de carência. Então a carência, a empresa só paga os juros, né? Isso é um financiamento, é um crédito. A empresa tem 2 anos de carência até e mais 4 anos para pagar o financiamento, né, amortizar. Nesse financiamento, a gente tem até 150 milhões para emprestar, e a gente tem também a linha de escalonamento para dispositivos médicos, então empresas que são do segmento de saúde ou não, mas que estão desenvolvendo, otimizando, escalonando dispositivos que são utilizados tanto na UTI, né, quanto no combate ao Covid em outras instâncias, mas aproveitando o que elas já sabem fazer. Então, por exemplo, a gente tem visto empresas, um exemplo que eu coloco até é da Bold, uma empresa de Jaraguá do Sul, que é uma empresa de acrílicos e que está fazendo agora máscaras, aquele shield, né, para proteção individual, também desenvolveu um respirador artificial, né, então, não são segmentos da empresa, mas que estão atuando contra o corona, nesse momento específico, né? Então, são linhas com até 4 anos de carência, 12 anos de prazo total, a empresa não precisa colocar participação própria, a gente financia todo o projeto dela. Então, esses são 2 tipos de projeto, de linhas, e temos também uma linha que é específica para instituições que são hospitais ou santas casas que compram insumos de saúde, né? Então, compram termômetros, ventiladores mecânicos, monitores, eletrocardiógrafos, tudo que é utilizado nesse momento agora para combater o Covid. E aí, basicamente, a gente financia uma lista de produtos, de equipamentos, né, de insumos, a uma taxa de TJLP mais 4, então isso dá mais ou menos 9% ao ano. As outras 2 linhas que eu falei anteriormente, TJLP mais meio, e TJLP é taxa de juros de longo prazo, que a gente trabalha, tá? Então, hoje ela está em 4,94, então o financiamento da de reconversão, escalonamento, é 5,44 ao ano. Essa linha de inovação para a saúde um pouquinho mais cara, né? Aquisição de equipamentos, porque até não tem risco tecnológico, mas é TJLP mais 4, um prazo de até 10 anos, tá? Até 2 anos de carência. Então, são essas linhas que a gente tem especificamente agora para financiar quem está trabalhando contra o Covid, tá? Então, aí talvez passar um pouquinho para o João explicar as outras linhas de financiamento para a inovação, se o João tiver quiser complementar também, né, acho que é legal. Bom, eu vou agora abrir, no geral, várias linhas e, como público, aqui ele é grande, tá? Tem desde microempresários, às vezes nem empresários ainda, até talvez empresários de médio, talvez grande porte, nos assistindo. Vou mostrar que a FINEP ela tem instrumentos para todo tipo de porte de empresa, tá? Então, dependendo do tamanho da empresa ou que quer constituir a empresa, o financiamento reembolsável, o empréstimo, não é exatamente a ferramenta que pode apoiar, é difícil de buscar isso para determinados tipos de empresa. Então, empresas muito na parte inicial, que seriam para startups ou empresas que estão sendo criadas,
nós temos, especificamente para o Paraná, eu vou colocar, mas nos outros estados já tiveram também, tá? O primeiro programa, o programa mais básico, é chamado Programa Centelha. O Programa Centelha, na realidade, ele é uma busca de transformar ideias em negócios, tá? Então, ela vai ser lançada, é um programa em parceria com a Fundação Araucária. Ela seleciona, eles não abriram ainda o edital, porque eles estão terminando uma outra chamada que eles tiveram do Sinapse aí no Paraná. Ele é muito parecido com o que foi o Sinapse. Então, quem se cadastra seriam pessoas físicas, mesmo que já tenham empresas constituídas, mas o cadastro é de uma pessoa física, cadastrando uma ideia. Essas ideias passam por um funil até que se apoia por volta de 28 empresas, num valor de R$70 mil, para a implantação inicial desse negócio. Então, esse é o Programa Centelha, é um fundo não reembolsável, e acompanhe as chamadas. Ela é em parceria com a Fundação CERT aqui de Santa Catarina, mas quem vai fazer a chamada é a Fundação Araucária aí no Paraná. Também nessa área de não reembolsável, tem um outro programa chamado Tecnova. Tecnova também é um programa de subvenção econômica, onde é repassado recursos por volta de até 350 mil, depende das chamadas, tá? No Paraná ainda não foi feita a chamada do Tecnova 2, tem um total de 9,5 milhões, se não me engano, disponível para essa chamada, onde também, através da Fundação Araucária, ela vai buscar já empresas constituídas, tá? Seriam startups, já passou por aquela fase inicial, já sabe, já tem um teste inicial, o teste de conceito, digamos assim, já está pronto. Ela precisa passar aquilo para a bancada para ver se realmente funciona, chegar num primeiro protótipo. Tá? Então, esse programa Tecnova já é para uma fase mais avançada, não é só da ideia, depois da ideia concebida, ver que aquilo é viável, aí você parte para a bancada, parte para realmente desenvolver o projeto, e esse recurso é colocado justamente para isso. Essas são duas chamadas não reembolsáveis de subvenção econômica que são feitas através do nosso parceiro não reembolsável no Paraná, que é a Fundação Araucária. Outro, para micro, pequenas empresas, mais voltada para startups, tá? É o programa FINEP Startup. O programa FINEP Startup é um programa onde a FINEP ela seleciona 2 vezes por ano. Já tivemos uma chamada agora em fevereiro, a próxima deve ser em setembro. No volta de setembro deve sair a segunda chamada desse ano, onde as startups apresentam suas propostas, apresentam seus planos de negócio, e a FINEP seleciona em todo o Brasil por volta de 25 a 30 empresas para aportar até R$1.200.000, podendo chegar a R$2.200.000 se ela for voltada para o setor automotivo. Então, o que é isso? Na realidade, é uma opção de compra que a FINEP faz, onde ela aporta antes, é como se fosse um fundo de investimento, só que a gente não faz toda aquela parte inicial de valuation e outras coisas. A gente coloca aquele recurso e vai fazer o valuation só lá na frente, ou quando tiver algum evento de compra dessa empresa, ou findo o período de 3 anos, prorrogado por mais 2, onde a FINEP transforma isso em participação na empresa. Essa participação vai ficar entre 10% e 25% no máximo. Tá? Esses seriam os programas para empresas recém-constituídas ou de microporte, ou mesmo para quem ainda não constituiu empresa e pretende trabalhar com a empresa. Você quer comentar alguma coisa, Wellington? A gente toca para os outros. Legal, João. É bacana observar assim que nós podemos perceber que existe oportunidade, né, tanto para quem está com uma ideia de negócio, né, para quem está começando nas chamadas startups, os modelos de negócio, para pequenas, médias e aí por diante. O que eu queria dizer é o seguinte, assim, muitas vezes quando se fala em crédito para inovação, não é restrito a startup, né? Então, nós temos aí oportunidade, muitas vezes, de crédito para empresas tradicionais alavancar um produto, criar uma nova empresa. Nós vemos, às vezes, a partir de necessidades, de projetos, novas empresas que saem a partir de empresas que já existem, né? E aí eu acho que a FINEP pode ser um parceiro dessas iniciativas aí. Eu queria que você comentasse, talvez, brevemente, se nesse período agora houve uma procura maior, né, por essas linhas de inovação,
como é que as empresas reagiram nesse momento aí, e talvez até que dica vocês possam dar para que as empresas possam encontrar a FINEP, encontrar esses financiamentos para a inovação? Tá. Primeiro, caiu um pouco porque o susto foi muito grande, né? Então, a busca, hoje a busca principal das empresas é por capital de giro, para poder suportar o funcionamento nesse período, que a gente não sabe nem até quando vai, né? Mas o investimento, na realidade, em desenvolvimento é feito normalmente para a empresa. O que a FINEP financia não é a invenção da roda, tá? Não é aquela pesquisa com aquela coisa completamente nova, completamente diferente. A gente financia necessidades de desenvolvimento para a empresa para que ela possa continuar e se destacar no mercado. Tá? É lógico que coisas muito básicas assim não há necessidade, mas são esforços inovativos onde a empresa precisa adquirir conhecimento, comprar tecnologia, comprar, sei lá, conhecimentos mesmo em si, para internalizar isso e se destacar do restante. E a maioria das empresas faz isso de uma maneira... Normalmente, as empresas fazem e gastam muito em desenvolvimentos e acham que não poderiam buscar esse recurso com a FINEP, porque aquele desenvolvimento não é o que a FINEP apoia. Na realidade, a FINEP apoia qualquer tipo de desenvolvimento em processos, produtos ou serviços, desde que gerem coisas inovadoras. Inovadoras é o quê? É diferente do que o que já está aí. Tudo que é diferente tem um determinado risco de não dar certo, e é esse o público que a FINEP tenta buscar para apoiar. Tá? Então, tanto nessas linhas que eu já acabei de falar, que são não reembolsáveis, que são de subvenção, a busca é por essa. Tá? São coisas que realmente têm diferencial e podem dar certo no mercado, ou que o risco de desenvolvê-la é grande o suficiente para que, se não tivesse esse apoio governamental, talvez as empresas não fizessem isso. E temos as linhas tradicionais de empréstimo também voltadas a desenvolvimento, tá? Que seriam separadas. Tá? Então, empresas de pequeno e médio porte, faturamento até 90 milhões de reais, a gente descentralizou da FINEP. Então, quem trabalha são agentes financeiros específicos, são bancos de fomento, tá? No caso do Paraná, é a Fomento Paraná e o BRDE, como o Bruno já comentou, e aí sim são empréstimos reembolsáveis com taxas reduzidas e prazos longos. O grande diferencial, hoje a taxa em geral no mercado caiu muito, mas o grande diferencial da FINEP é principalmente prazos de carência e de amortização. Então, você às vezes tem carência de 3, 4 anos, onde você dá tempo de você fazer aquele desenvolvimento, colocar aquilo no mercado, começar a receber por aquilo e pagar de volta aquele empréstimo com o que gerou de ganhos nesses desenvolvimentos feitos. E empresas acima de 90 milhões, nós temos linhas diretas com a FINEP, aí a FINEP atende diretamente e também, né, dentro dessas mesmas condições. Normalmente as linhas indiretas, normalmente não, boa parte das linhas indiretas, elas são até mais baratas do que as linhas diretas com a FINEP, porque a gente usa recursos do governo federal para reduzir a taxa, tá? Então a gente dá privilégio para a micro e pequena empresa nessa linha do InovaCred. O que eu tento sempre recomendar é, as empresas, primeiro, não pode parar de buscar diferencial. Essa busca de diferencial é a inovação que a FINEP pode apoiar. E, às vezes, ela mesmo, diretamente com a FINEP, não é alguma coisa que a FINEP financiaria, ou ela não teria capacidade de buscar com a FINEP esses recursos, capacidade financeira, capacidade técnica, mas ela já produz alguma coisa, ela tem alguém para quem ela vai fornecer, que pode ser que esse comprador coloque um projeto na FINEP e aquilo seja parte desse projeto maior que essas empresas de maior porte, que seriam compradoras de tecnologia ou compradoras de soluções dessas empresas de menor porte, poderiam vir buscar na FINEP, ou seja, facilitaria também os desenvolvimentos dessas micro e pequenas empresas indiretamente através das médias grandes e grandes empresas. Legal. Eu queria trocar uma ideia com o Bruno. Assim, Bruno, nós conversamos um pouco, né, inclusive sobre um estudo recente, né, 2019, da FIEP, que apontou aí que dentro das indústrias do Paraná, que apenas cerca de 30%, né, 33%, captou recurso externo para inovar. Né? E, assim, na análise da FINEP, assim, quais talvez seriam os principais condicionantes para esse
baixo índice, né? Diríamos que poderíamos ter um índice maior de empresas captando recursos para inovar, já que o recurso externo é uma das formas de alavancar produtos, estratégias, enfim. Se você pudesse comentar conosco assim, esse número de 30% das indústrias do Paraná que captaram recursos externos para inovar. Sim, legal, então boa pergunta, tá? Esse dado foi algo bem importante para a gente ter isso explicitado, né, pelo importante estudo aí da FIEP, da equipe do Observatório de Inovação, e a questão, tem vários fatores que influenciam esse dado, tá? Muito é a questão cultural, tá, de política financeira das empresas, são geralmente muito conservadoras e costumam fazer projetos de inovação com recursos próprios, né? Então, isso tem várias implicações. Isso vem muito assim por um investimento muitas vezes nas empresas, especialmente as menores ou até mesmo empresas médias, os investimentos serem feitos sem tanto planejamento, né? São ser decididos de forma muitas vezes ou oportunística ou são de momento, né? Então se toma uma decisão de inovação que ela não é planejada anualmente, então isso atrapalha no momento de captar um financiamento, porque o financiamento ele precisa de um projeto. Então, a empresa precisa escrever um projeto, dizer o que ela quer fazer, quanto tempo ela vai levar, quem vai estar envolvido, né? Então, tudo isso demanda um esforço prévio ali que faz parte de um planejamento que muitas empresas acabam não fazendo, seja por questões de gestão ou mesmo de um ambiente que ela está inserido, ela considera que isso prejudica a dinâmica do negócio dela. Na prática, a gente acredita que isso não é bem assim, tá? As dinâmicas de negócio estão escritas assim, são previsíveis pelo menos em alguns anos, né? Então, é possível que a empresa se planeje, faça um projeto e tenha resultados, e isso gere receitas para ela e não faça com que ela perca tempo em escrever um projeto, etc. Então, no fim, a empresa ou ela faz com recursos próprios, muitas vezes, ou ela capta com um banco privado um recurso que ela vai fazer um investimento que é super importante e que tem resultados de longo prazo, né? Então, acaba pegando mais caro, muitas vezes, num banco comercial, mas aí sem a necessidade de um projeto e muitas vezes até sem a necessidade de garantia, né? Mas a garantia, em geral, ela é um problema, né? Também é um ponto importante, porque a empresa precisa geralmente ter uma garantia ou real, né? Um imóvel, um terreno para apresentar para o banco, né? Para a agência de fomento, como a FINEP, ou como o BRDE, ou como a Fomento Paraná. Mas, ao mesmo tempo, isso serve muito para baratear a operação, né? Porque os financiamentos nossos, eles são mais baratos, né? Porque eles têm um subsídio, né? Mas também porque eles têm uma garantia em cima dessa operação, né? Muitas vezes, seja um fundo de aval também, que vários bancos da BRD têm acesso. Então, eu creio que esses são os pontos principais e também, lógico, a questão do momento econômico, né? Que a gente viveu nos últimos 5 anos, a gente teve uma retração, então se a gente for pegar o estudo da FIEP de 3, 4 anos atrás, a porcentagem de empresas apoiadas era maior, né, com recursos públicos, tanto porque a economia tinha um cenário melhor, quanto também a diferença de taxa, né, entre uma agência de fomento, né, recursos públicos oficiais, e a Selic era maior também, né? A gente tinha uma Selic bastante alta, e as nossas taxas eram de 4%, 5%, 3,5% ao ano, e hoje as taxas estão próximas, mas as questões, hoje o maior benefício, além das taxas, que são próximas mesmo, mas até uma empresa média e pequena não consegue, num banco público, num banco comercial, usualmente, uma taxa como a nossa, mas são os prazos, né? São prazos longos, como eu comentei ali, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, com até de 2 a 4 anos de carência, né? Isso aí um banco comercial não vai ter. E aí, esse nosso esforço de ter regionais, né, que é como a FINEP tem hoje, para poder estar mais próximo, né? A gente está respondendo essa pergunta, né, para o Sebrae do Paraná, para as empresas do Paraná, todos os portes, e esse esforço que a gente está fazendo agora, e com a parceria com vocês aí, é um exemplo do que a FINEP tem feito para buscar aumentar esse dado, que pelo menos as empresas conheçam essas linhas, e que a gente consiga fazer com que mais empresas se beneficiem dessa opção de financiamento, em geral. Legal, Bruno, assim, fazendo um apanhado, né, muitas empresas deixam de acessar, né, inclusive essa pesquisa que é muito bacana, recomendo que todos vocês acessem e pesquisem, que estiver interessado no tema,
aponta que as empresas têm dificuldade por desconhecimento, né, por falta de habilidade na elaboração do projeto. Então, como você disse, né, manter uma estrutura organizada, se a empresa já tem projetos de inovação, manter esse banco, né, de documentos, de projetos atualizado, quando existem as oportunidades de acesso, fica muito mais fácil, né? Então, acho que foi muito bacana essa sua dica aqui. Eu queria já trazer algumas perguntas que vieram aqui. A primeira delas é do Enelvo, né? O Enelvo, nosso parceiro aqui, queria mandar um abraço para o Enelvo. E aí, se o João puder responder, eu agradeço. Ele diz aqui, João, tem previsão de lançamento do Tecnova 2 no Paraná já? Como é que tem alguma movimentação da FINEP para esse sentido? Você já existem articulações nesse sentido? O que você diz para o Enelvo? Bom, o Tecnova 2, ele estava... Eu sei que tinha alguns problemas com a contratação da própria Fundação Araucária com a FINEP, tá? Mas estava, pelo que eu saiba, isso já foi superado e estava já acertado para isso ser colocado agora nesse primeiro semestre. Com esse problema todo que a gente teve da pandemia, de outras coisas, isso acaba atrasando não só o lançamento em si, problemas, porque a gente, por exemplo, a própria FINEP fez algumas chamadas, uma chamada que foi Mulheres Inovadoras, que vai ser para um treinamento lá em São Paulo, ela deveria começar agora em maio, teve que ser suspensa porque não tem condição de fazer nenhuma reunião em loco hoje, tá? Então, muitas ações e muitas coisas dependem das pessoas estarem voltando à normalidade. Eu creio que para o segundo semestre deve ser colocado tanto o Centelha, que também ainda não foi feito no Paraná, quanto o Tecnova rodando no Paraná. Muito bom, excelente, ótima notícia aqui já em primeira mão da nossa conversa. O Bruno, o Flávio Maldonado diz aqui o seguinte, que ele tem uma microempresa, né, uma empresa de comércio de brindes, ele diz que está em operação desde 2003, e ele queria saber se a FINEP tem alguma linha que possa servir para o comércio ou para o segmento dele, e os juros, né, se puder compartilhar e trazer as informações de juros também, para o segmento de comércio, como que a FINEP pode atender esse tipo de empresa? Certo. A FINEP apoia todos os segmentos, tá? Então, a gente tem linhas, sim, que podem atender empresas do comércio. O pré-requisito é que tenha um esforço de inovação, tá? Então, não pode ser de comércio de brindes, mas ou que seja. O importante é que a empresa esteja desenvolvendo algum produto, alguma solução, um serviço, tá? Então, a gente, para isso, seja uma empresa de pequeno porte, a gente atende esse tipo de empresa via o produto InovaCred, né? Seja o InovaCred normal ou a gente tem uma linha InovaCred Expresso, que ela é mais simples. O InovaCred demanda um projeto, né? Então, a sua empresa precisa dizer o que você quer fazer, né? Qual é o esforço de fazer isso, o que tem de diferencial, pelo menos no nível do seu segmento, tá bom? Quem vai fazer esse projeto, quanto vai custar, né? O que você vai gastar? Eu vou gastar numa equipe própria, eu vou contratar uma consultoria, vou gastar os X reais em insumos, por exemplo, para chegar num produto inovador, né? Então, em brindes, existem várias oportunidades de materiais novos que vocês podem fazer, ou ter uma plataforma, né? Uma forma de venda diferenciada, usar inteligência de vendas, ou inteligência artificial mesmo, para fazer um produto novo. E aí essa linha, a gente opera com os bancos parceiros, né? Então BRDE e Fomento Paraná. Para microempresas, a TJLP mais 1, isso significa 5,94% ao ano, tá? Então, aproximadamente 6% ao ano, com até 2 anos de carência e mais 6 para amortizar, para pagar. Então, são 8 anos de prazo de financiamento, tá? A gente tem também o InovaCred Expresso, que ele não tem projeto. A gente só precisa que a empresa seja considerada inovadora, tem vários critérios que eu posso mandar um link depois para vocês, mas é finep.gov.br, tem uma aba ali do menu para InovaCred Expresso, e aí a empresa pode ver todos os critérios que são usados para ser uma empresa inovadora. Então, ela já está no parque tecnológico, foi investida por um fundo, tem alguma patente, etc. E aí, essas empresas podem fazer um financiamento simplificado e comprar coisas específicas, né? Eu vou comprar um software de vendas, por exemplo, está relacionado a um produto novo que eu desenvolvi, né? Então, esse é o caminho. Ela é um pouquinho mais cara, sai aproximadamente hoje
a 8% ao ano, tá? São 3 anos de prazo de financiamento, a operação mais curta, tá bom? Só complementando, a gente fala muito em projeto, então, e às vezes as empresas se apavoram em fazer um projeto. Tá? O projeto para a FINEP, na realidade, é um plano de negócio. O que a FINEP e os agentes querem saber? Quem é a empresa, o que ela, onde ela está, o que ela quer fazer para chegar aonde, tá? Isso que mostra o que é inovação, onde ela vai colocar, o que ela quer se diferenciar, como que ela vai fazer, se ela tem capacidade para fazer isso, e se ela não tem, onde ela vai se capacitar, onde que ela vai buscar essa capacidade. É parceria com a universidade, é parceria com uma outra empresa, coisa do gênero, a gente quer saber quem é a equipe, como que aquilo vai ser desenvolvido, e o quanto aquilo vai custar. Não deixa de ser um plano básico de negócio para a gente poder entender o que está sendo proposto é enquadrado dentro do que a FINEP financia nessa busca de diferencial, de inovação, e se o que ela pretende fazer cabe dentro é plausível, é razoável financeiramente, e se ela tem, obviamente, também capacidade financeira de buscar esses recursos. Então, esse projeto apresentado para a FINEP, na realidade, é um plano básico de negócio onde ela mostra o que ela é, onde ela está e qual o diferencial que aquilo que ela está fazendo tem com relação ao que já existe no mercado. Para a área específica dessa pergunta, que é a área de comércio, é um pouco mais complicado, porque a área de comércio normalmente é vendas, compra e venda de produtos prontos, ela não trabalha muito com desenvolvimento e inovações. Porém, tem inovações em serviços também, é possível que ela consiga fazer, sei lá, vendas online ou outra coisa. E nós também estamos agora lançando, provavelmente a partir da semana que vem, 2 linhas novas que vão ser descentralizadas, que é a chamada aquisição inovadora Telecom e a aquisição inovadora Energia. Essa aquisição inovadora Telecom é uma lista de produtos, aí não precisa de projetos, é só compra mesmo de equipamentos, voltado a telecomunicações. E pode ser que quem trabalhe com comércio, com logística, esse tipo de coisa, possa buscar esses equipamentos que estão listados ali, e aí tem condições até melhores do que todas essas que a gente falou, porque essas linhas da aquisição inovadora de Telecom, ela vai custar TR mais 7 ao ano. Como a TR está zerada, já faz uns 2 anos, ela custa 7% ao ano, tem carência de até 24 meses e um prazo total de 36 meses. Então, são coisas que podem ser utilizadas, e essa não precisa de projeto, não precisa de nada apresentado. Tem aquela lista, a empresa acessa aquela lista e apresenta a proposta para o agente regional. No caso dessa linha específica, a princípio, vai ser só o BRDE. Muito legal, João. E complementando as dicas aqui para o Flávio, né, uma dica Sebrae, se você, Flávio, trabalha com comércio, se você ainda não tem, né, presença online, website, e-commerce, o Sebrae tem aí uma oportunidade que subsidia 70% da implantação desses canais de comunicação, né, que é o Sebrae Tech. Então, se você tiver interesse, busca aí pelos canais de comunicação do Sebrae, o site do Sebrae, o WhatsApp, todas as mídias do Sebrae, entre em contato com o Sebrae e procura pelo Sebrae Tech. Você vai ter a oportunidade de uma infinidade de projetos e programas para implantação de inovações também, com subsídio de até 70%. É uma dica aí para o Flávio. Muito bom, as perguntas estão aqui aparecendo, tem várias interações aqui, quem tiver perguntas, interações, podem mandar, fiquem à vontade, pessoal. Eu queria que vocês, aí, o João, o Bruno, pudessem compartilhar aí de uma visão de vocês, né, como especialistas em crédito. A pergunta aqui da Sandra é a seguinte, ela diz assim, existe alguma linha de crédito para pequenas empresas com restrições no Serasa e protestos? As empresas estão passando por muitas dificuldades nesse momento, todos nós sabemos, as empresas evitem de ser fechadas, né, muitas empresas estão na iminência, né, e precisando muito de crédito. E o que vocês têm a dizer para essas empresas que já estão com dificuldade, já estão com processos de Serasa e protesto? Qual que é a oportunidade de crédito, ou até mesmo para alavancar o seu negócio nesse momento? Vocês como especialistas da área. Bom, uma das restrições é justamente você ter apontamentos, principalmente no CADIM, tá? A gente faz, é lógico, como não deixa de ser uma operação, principalmente as de empréstimo, tá? Elas não deixam de ser uma operação bancária, é feito o levantamento da capacidade de captação de recursos dessa empresa dentro de como ela está, e uma das coisas são justamente as restrições. Está tendo algumas ações do governo federal hoje, atualmente, o BNDES já está fazendo, a FINEP também está em finalização, de suspender
as empresas que estão positivas, tá? nessas áreas durante esse período inicial. Mas é sempre um complicador, tá? Não deixa de ser uma operação financeira, leva-se em consideração todo o risco. Então, quem vai fazer essas operações abaixo de 10 milhões são os agentes financeiros, e o risco, na realidade, para nós, é deles, tá? Então, por exemplo, a gente repassa um recurso para o BRDE ou para o Fomento Paraná, eles vão passar esse recurso para as empresas. Só que o BRDE e a Fomento Paraná, eles vão pagar a FINEP de qualquer maneira, quer a empresa pague ou não. Então, o risco é deles, da operação. Então, eles é que assumem determinados riscos e eles é que põem as regras gerais de análise e de estar pendente ou não algumas coisas. Eles que vão fazer essa análise de risco de crédito. Não sei se o Bruno quer complementar alguma coisa. Não, é isso mesmo, tá, João? Só complementando, né, nesse momento de pandemia, né, saiu recentemente uma resolução flexibilizando algumas exigências de certidões, tá? Então, suspendendo que os bancos, as instituições financeiras demandem e observem algumas certidões de tributos federais, etc. Então, isso a FINEP está analisando também, né? Logo deve lançar alguma diretriz específica para que a gente relaxe com relação a algumas exigências de adimplência, né? Então, isso tende a facilitar o crédito para empresas que ficarão inadimplentes. Não digo nos momentos passados, tá, em meses ou anos de protesto, mas pelo menos os mais recentemente, né, quem está inadimplente nos últimos meses ficou inadimplente especialmente por conta da pandemia, tá? Então, isso a gente deve anunciar em breve. Vários bancos já estão operando de forma mais relaxada com relação a essas certidões, sim, tá? Mas assim, não sei direcionar outra fonte específica de crédito, né? Além dos bancos que a gente já trabalha junto. Bom, legal. Só uma complementação. Certamente os balanços das empresas vão ficar bastante comprometidos esse ano aqui. E um projeto que é apresentado para a FINEP não é uma coisa que se apresenta hoje e amanhã o recurso sai. Então são coisas que levam 2, 3 meses entre a apresentação da proposta, toda essa parte de análise, até vir ter a contratação. Normalmente o descentralizado leva por volta de 4 meses, tá? São coisas onde a empresa, se ela pretende realmente fazer esses investimentos, ou se ela tem a hora de buscar isso, é agora, porque ela ainda está com um balanço melhor para poder ser analisado, e na hora que chegar lá na frente, na parte de contratação, talvez se ela deixar passar tudo isso, queime outros, faça empréstimos para giro, ela chega num determinado ponto lá na frente, que nem esse daqui, que hoje ela conseguiria, apresentando a proposta agora, sendo analisada agora, mesmo contratando lá na frente, ela já não conseguiria mais. Então é o momento de se pensar em fazer isso e começar a apresentar e buscar esses recursos, porque muito desses recursos que a FINEP coloca não deixa de ser giro, tá? Dentro do problema. O projeto em si, ele não é para uma compra de um equipamento, ou compra de matéria-prima só. A gente apoia várias coisas, a gente apoia contratação de consultoria, salários e encargos das pessoas envolvidas no projeto, tudo isso é giro. Viagens diárias para conhecer, para expor produto, para conhecer tecnologia, tudo isso é giro da empresa, que ela teria que buscar esse recurso, ou tirar do bolso ou buscar em outro lugar. Então, a gente fala, se vier buscar recursos de giro dentro da FINEP, a gente tem um pouco de giro agregado em algumas linhas, encarece um pouco o valor, mas muito dentro da linha, mesmo sem giro, no fim das contas, um giro da empresa. Muito bom, e essa dica serve para a Sandra, como para qualquer outro empreendedor, né? Nesse momento de dificuldade financeira ou em momentos de dificuldade financeira, é muito importante manter uma operação muito enxuta, né? Manter os processos essenciais para o negócio, e tentar alavancar recursos, que seja pela FINEP ou outras instituições financeiras que ela já tenha relacionamento, né? E eu quero deixar aqui 2 dicas, né? Uma delas está no site do Sebrae. O Sebrae mapeou ali microcrédito, várias linhas de crédito que estão disponíveis hoje aqui no Paraná, e também disponibilizou orientação gratuita, né? Então, você acessa o site do Sebrae Paraná e busca ele pelos especialistas das áreas, você vai poder ter uma consultoria, uma espécie de acompanhamento ali para os próximos dias, né, para os próximos meses, para te ajudar a organizar essa questão dos processos, das finanças da sua empresa, para que você possa aí sim acessar crédito e manter a operação do seu negócio. Muito bem, eu queria aqui
fazer uma outra pergunta, né? O Enelvo aqui trouxe várias interações para a gente, e aí, quem vocês puder aí, tiver disponibilidade para compartilhar, o Enelvo diz o seguinte: tem percentual que sugerem para solicitação de crédito para determinadas rúbricas, por exemplo, recursos humanos, máquinas, equipamentos, qual que é o prazo máximo dos projetos que a FINEP opera? Bom, primeiro, o Enelvo é um parceiro já de bom tempo, a gente vive conversando e tal. Não sei nem que tanta dúvida ele tem. Estou brincando. Eu sei que ele levanta essas dúvidas porque ele sabe que essas são as dúvidas gerais das empresas que procuram ele e que ele conhece. Tá? Os prazos máximos de projeto na FINEP, se forem diretos, são de 2 anos, prazo de execução, digamos assim. Tá? Então, se apresenta um projeto para 2 anos. Se for diretamente com a FINEP, são de até 3 anos de prazo de execução. E isso aí, quando a gente fala de projeto, na realidade pode ser um plano de negócios, tá? Não precisa ser uma coisa só a ser apresentada. Então, o que a gente considera de projeto são várias ações que são colocadas ali dentro para ser agrupadas num plano de negócio que vai mostrar de onde que a empresa está e para onde ela quer ir. Então, ela pode desenvolver um novo produto, pode desenvolver um novo processo, ou terminar de desenvolver um processo que ela já tinha começado. O projeto ele não precisa necessariamente começar e terminar dentro desse período. O que a gente quer dentro desse período é o que ele vai fazer com aquele recurso nesse período, buscando o quê? Porque pode ser que um projeto em 2 anos ele não se finalize, tá? Então, ele faça uma parte inicial, chego até determinado nesse ponto. Dali para frente, eu posso até buscar outro recurso ou fazer um outro projeto para complementar ele. E projetos que já estão em andamento, mas ainda precisam de finalização, é lógico. Se ele já acabou tudo, agora ele precisa só ir para o mercado, já é complicado de vir buscar esse recurso. Mas se ele ainda tem toda uma parte anterior de desenvolvimento final, às vezes um scale-up, a parte final de desenvolvimento, de mesmo colocar isso, essa finalização e a entrada para o mercado, é possível vir buscar esse conjunto de propostas dentro da FINEP. Quanto à porcentagem de uma rubrica e da outra, depende de projeto para projeto. Tá? Então, você pega, por exemplo, um projeto de software, ele vai ter 90% de gastos com... Aí a 5,94% ao ano, a 6,94% ao ano, tá bom? Aí, durante a carência, elas pagariam os juros e depois da carência, pagariam o principal e os juros para amortizar o financiamento. Qual que era o restante da pergunta com relação ao prazo de liberação, tá? A partir da entrada do projeto, a gente estima aí uns 4 a 6 meses, tá? Para sair a primeira parcela, tá? Então, a empresa entrou com financiamento, aí estima uns 6 meses para entrar para receber a primeira parcela. É possível também ter a gente aceitar despesas de contrapartida que já foram realizadas, né, antes da entrada do projeto, então até 6 meses antes da entrada do projeto, que ela gastou até aquele momento, pode ser apresentado como contrapartida no caso de um financiamento em nova crédito, porque num financiamento desse tipo, a gente precisa de pelo menos 10% de contrapartida, dependendo do porte da empresa, de 10% a 20% de contrapartida. Então, a gente presta 1 milhão, de 100 a 200 mil, a empresa precisa colocar como recurso próprio nessa operação, próprio ou não FINEP, né? Então, seja que ela pegue emprestado com outro banco ou que ela coloque realmente recurso que ela, né, das suas atividades, tá? Questão de garantia, depende muito do parceiro, tá? O Nova Crédito é uma operação que a gente faz descentralizada, né, com Fomento Paraná e BRDE aí no Paraná. Então, o BRDE tem condições de aceitar uma parte da operação FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimentos. Então, se eu não me engano, aí 40% da operação, até 40%, dependendo da empresa, pode ser usado o FGI, que é uma taxinha, né, que a empresa paga em cima dessa taxa do financiamento, que aí também pode ser financiável, né, se soma, não aumenta muito o custo do financiamento e ajuda a garantir até 40% mais ou menos da operação, tá? Mas pelo menos uma parte da operação não vai precisar de uma garantia real. Então a empresa precisa apresentar um imóvel, seja um apartamento na praia aí que o empreendedor tenha, vai ajudar a garantir a operação. Pode ser tanto o imóvel da empresa quanto o imóvel dos sócios, não precisa ou até de outra pessoa que nem seja
não tenha vínculo societário com a empresa que está tomando financiamento, tá? Se conseguiu, vamos dizer, o pai do sócio, né, o pai do empreendedor, que está buscando apoiar ali nesse negócio, vou colocar um imóvel para garantir essa parte dessa operação. Isso é possível, mas geralmente, tá, os parceiros demandam garantia real, o Fomento Paraná também demanda pelo menos uma parte da operação, uma garantia real. Então, não sei se completei a resposta inteira, mas agradeço ao Jared pela pergunta. Muito bem, legal. Nós vemos que é uma operação de crédito como qualquer outra, né? É importante que a empresa mantenha aí os controles, enfim, e mantenha a sua política de organização. E nós vimos aqui, a partir, né, de toda essa conversa, que é possível inovar, é possível lançar novos produtos, novos serviços, a partir de captação de recurso externo, né? Muitas vezes as empresas se limitam a inovar porque acham que não tem recurso eficiente. Então, é possível alavancar recurso externo para promover a inovação na empresa. Muito bem, então eu queria aqui já registrar e agradecer, né, todas as perguntas que foram feitas, toda a interação, principalmente agradecer aqui ao João, ao Bruno, né, nossos parceiros da FINEP, muito próximos aqui, atendendo toda a Regional Sul, né, incluindo o Paraná. Os contatos, tanto do João quanto do Bruno, vão estar disponíveis ali no chat, logo no final. Então, eu já queria, né, me despedir, agradecer aí todos que acompanharam, para que vocês possam curtir, compartilhar, se tiverem aí empresas que vocês acham que têm a possibilidade de acessar essas informações aqui, marquem nos comentários, enviem o link, compartilhem, não deixem de levar essa informação para as empresas que mais precisam aí nesse momento. Muito bem, então aqui deixo meu agradecimento final, né, coloco aqui os contatos do Bruno e do João à disposição, né, o Sebrae está junto com as pequenas empresas nesse momento, principalmente, né, para inovar, seja para manter o negócio aberto, para continuar a operação, e aí para fazer cada vez mais nosso Brasil mais empreendedor. João e Bruno, queria que vocês se despedissem aqui da nossa live e queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e a parceria da FINEP. Bom, primeiro, eu que agradeço ao Sebrae essa oportunidade, a gente conseguir estar colocando, tentando aproximar, mostrar um pouco mais do que é a FINEP, tá? Deixar claro, por exemplo, nós temos aqui um Departamento Regional Sul, o nosso Departamento do Sul, ele não vai receber propostas, analisar nem acompanhar propostas, tá? A nossa função aqui no Departamento Regional Sul é justamente isso, fazer fomento, divulgação e apoio, fazer a ponte entre a FINEP do Rio de Janeiro, onde fica a sede da FINEP, os vários departamentos que vão fazer todas as ações, e mesmo com os parceiros regionais. Então, a nossa função aqui é justamente essa, de divulgação, de apoio, e por isso a gente está aí os nossos contatos à disposição, dúvidas, outras coisas, pode entrar diretamente em contato, mandar um e-mail, tá o telefone, o e-mail ali, para a gente estar sempre à disposição aqui, tentar ajudar, se é possível ou não, e como isso poderia ser feito. Agradeço novamente a oportunidade dessa live e espero que tenhamos outras e bons retornos dessa crise toda que nós temos. Bruno? Obrigado, Wellington. Obrigado, João, também, que convidou aí para participar junto com você aí nessa vídeo, tá? Bom, acho que fica aqui o agradecimento. Esse foi um relacionamento que a gente estreitou no momento da pandemia, né? Mesmo que a gente tenha o escritório aqui regional e seja físico, né? Até o momento a gente fazia muitas ações de fomento, né, presencial, né? A gente faz eventos, geralmente com né, dezenas de pessoas. A gente teve evento Sebrae lá em Londrina até pouco tempo antes de ter a pandemia, né? Então a gente fica à disposição para atendê-los aí virtualmente, né? E estreitar o relacionamento. Essa questão da inovação, ela depende muito da informação, né, de a gente entender, né, o que está sendo feito, e isso é feito via o contato e informação de qualquer maneira, né, então seja virtual ou presencial. E a gente espera aí poder fazer outros eventos com o Sebrae, tanto, né, das formas que forem possíveis aí, mas realmente espera poder fazer isso presencialmente aí em Curitiba, no resto do Paraná, numa próxima oportunidade, logo que a gente sair desse momento difícil a gente está vivendo aí. Desejo bons negócios para todos também. Muito bem, muito obrigado, João, Bruno. Quero agradecer a todos que participaram aqui e reforçar que todas as terças e quintas, às 15 horas, no canal do Sebrae Digital, nós temos aqui o Connect com vários temas aí que são
pertinentes para os empreendedores aqui no Paraná. Então, muito obrigado a todos mais uma vez, um grande abraço aí e fiquem com Deus.